Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Vamos fazer aqui a questão 1 do período 25.1, que foi o que eu fiz da prova 3. Vamos lá. Quando estudamos gerência de memória, muita atenção foi dada para mecanismos de tradução de endereços físicos para endereços reais. Quando estudamos FTL para SSDs, entendemos que há também uma tradução. No caso de um bloco ID virtual para um bloco ID real. Indicamos em sala que podemos usar um simples vetor para realizar essa tradução, sem maiores despreocupações com desempenho, diferente do que foi discutido em gerenciamento de memória. Dê um argumento quantitativo para justificar essa baixa preocupação nesse aspecto do projeto para SSDs, em comparação com o caso de gerenciamento de memória. Beleza, vamos lá. Ambientação, vamos nos situar. Primeiro, quando ele fala sobre preocupação no que diz respeito à tradução da memória, vocês devem lembrar que no nosso segundo estágio a gente estudou como fazer tradução, virtualização na memória e tal. E a técnica que a gente mais focou, que é a mais usada, é o uso de page tables, paginação. Beleza? Só que a gente também viu que, tipo assim, a page table, ela tem um custo muito grande. Porque toda vez que eu vou fazer alguma instrução que precisa acessar a memória, ela vai custar algumas dezenas de nanosegundos. Varia dependendo se a memória RAM, se é L1, L2, blá blá blá, enfim. Mas aí se eu tiver que antes acessar a memória para descobrir lá na page table qual que é o page frame que contém o page que eu estou buscando, que está aquela instrução na memória, se eu antes tiver que acessar a page table para descobrir esse mapeamento, eu vou estar fazendo um acesso a mais toda vez. Eu vou estar duplicando o tempo que eu gasto acessando a memória RAM e, consequentemente, eu vou estar deixando a execução dos meus programas 2 vezes mais lenta. Isso é horrível. Agora, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui pro editor. Opa. Na prova, Manel deu pra gente essa lista aqui com um monte de informações. E informações críticas. Essa aqui, ó. Main Memory Reference. 100 nanosegundos. Aí você pode falar, Elson, e essa aqui do Mutex Lock? Dane-se. Tem muita informação aqui que é desnecessária. A gente vai focar no que importa. Acesso à memória principal, 100 nanosegundos. Então, acessar memória, 100 nanosegundos. Se eu tiver que acessar memória mais tradução, eu vou ter que fazer 100 nanosegundos mais a tradução, que é um acesso à memória, que é mais 100 nanosegundos. É 200 nanosegundos. É um aumento de 100% do tempo gasto. É horrível, eu tô cortando pela metade o desempenho do meu programa. Só que agora o que acontece? O SSD, ele opera na casa de dezenas de microsegundos. Se você pegar aqui na prova, você vai ver que, tipo assim, leitura de 4KB de SSD, 150 microsegundos. Perfeito. É algumas dezenas, uma centena, tá por ali, na casa dos microsegundos. E aí, o que eu vou argumentar é que o tempo gasto com a tradução é irrelevante quando se trata de acessar o SSD. Vamos lá. Recapitulando, a gente vai acessar o SSD para ler ou escrever. E o SSD, ele é um computador por si só. Então ele tem sua memóriazinha RAM, ele tem processador e tal, etc. E aí, quando você vai tentar acessar um bloco virtual do SSD, ele acessa a memória RAM dele para descobrir qual que é o bloco físico que está mapeado naquele bloco virtual. E aí, vamos lá. Manel, em sala de aula, deu um exemplo de um SSD que tinha leitura e escrita de 50 milissegundos. Então, vamos lá. Leitura no SSD é 50 microsegundos. Perfeito. E aí, quanto que é 1 microsegundo? Bem, 1 microsegundo é 1000 nanosegundos. Porque como é definido as grandezas e tal. E aí a questão que fica quando eu vou ler no SSD e traduzir, eu vou ter que gastar 50 microsegundos para leitura, mais 100 nanosegundos para tradução. Mas aqui as quantias estão em grandezas diferentes, eu tenho que converter. Bem, quanto que é 100 nanosegundos? 100 nanosegundos é 1/1000 de 1000. Então vai ser 1/1000 de 1 microsegundo. É uma regra de 3 aqui básica.
vai ser 100 nanosegundos. Só um momento que eu vou espirrar, deixa eu pausar aqui. Voltando, gente. Aí, o que acontece? Isso aqui é 50 microsegundos mais 0,1 microsegundo. Isso aqui é 50,1 microsegundos. Repararam no que acabou de acontecer? O custo que eu ganhei, o que eu tive a mais pela tradução, é o mesmo. Ainda é 100 nanosegundos. A questão é que antes ele é feito ele era adicionado em cima de uma operação que já custava 100 nanosegundos. E era uma operação que era feita com muita frequência, que é acessar a memória principal. A questão é que aqui a leitura no SSD ela é muito mais lenta. Em ordem de magnitude, ela é tipo assim, 10 ao cubo mais lenta, porque enquanto que acessar a memória é dezenas de nanosegundos, acessar o SSD é dezenas de microsegundos. Então, percentualmente falando, é uma... Qual que eu posso falar? É uma perda de desempenho, é um ganho de tempo, é ruim, muito pouco. Porque, tipo, enquanto antes eu teria que esperar o dobro, de 100 para 200 eu aumentei duas vezes, aqui eu vou estar simplesmente aumentando, fazer a conta aqui, ó, 0,1 dividido por 50 é igual a 0,2 dividido por 100, multipliquei em cima e embaixo por 2, que é igual a 0,2%, é uma fração de 100, é uma fração sobre 100. Resumindo, esse cenário aqui eu aumentei em apenas 0,2% o tempo gasto. Para quem espera, para um sistema que espera 50 microsegundos, ele espera 50,1. Não vai matar o sistema, não é algo tão crítico. E aí, eu vou ler agora aqui a minha resposta que eu dei na minha prova, que aí eu ganhei meu 3,3 nessa questão, então bonitinho, para vocês verem como foi que eu respondi. Não nos preocupamos por causa da ordem de magnitude. Quando trabalhamos com memória, fazer mais uma operação de acesso a ela, a qual ocorre na ordem de dezenas de nanosegundos, iria dobrar o tempo de cada operação padrão, o que implicaria em uma grande queda de desempenho. Usando a tabela da prova, temos que acessar a memória custa 100 nanosegundos, ou seja, a tradução adicionaria mais 100 nanosegundos, o que faria qualquer acesso à memória custar 200 nanosegundos. Contudo, operações no SSD de leitura e escrita ocorrem na ordem de dezenas de microsegundos. Nessa escala, a adição de nanosegundos não é um problema grande. Exemplo, vimos em sala de aula um SSD cujo tempo de leitura e escrito era 50 microsegundos. Ao utilizarmos a FTL, cada operação deverá passar antes pela tradução, a qual leva 100 nanosegundos. Sabendo que 100 nanosegundos é igual a 0,1 microsegundo, temos que o tempo final é 50,1 microsegundos. Aí eu faço mais uns comentáriozinhos, que não vem ao caso, porque eu acho que acabei falando demais, nem precisava. O que faz com que o tempo final e, consequentemente, o desempenho não seja tão piorado como é no caso da memória principal. Ou seja, too long didn't read. Resumo, ordem de magnitude. A adição em termos fixos, o custo que você tem fixo de adicionar tradução no cenário de memória RAM e no cenário de SSD é o mesmo. Só que percentualmente falando, ele é marginal, ele é ignorável, desprezível quando estamos trabalhando com SSDs. Porque SSDs são tão mais lentos que esse tiquinho aqui de lerdeza não impacta muito. E é isso, gente. Espero que tenham entendido.